Capítulo 4 A Santa Trindade. Deus de nossos pais, entronizado em luz, quão rico e musical é nosso idioma. No entanto, ao tentar anunciar tuas maravilhas, nossas palavras parecem pobres e nossos discursos ásperos. Ao considerarmos o temível mistério da tua deidade triuna, cobrimos a boca com as mãos. Perante a sarça ardente, pedimos não para compreender, mas apenas para adorar dignamente a Ti, Deus único em 3 pessoas. Amém. Meditar nas 3 pessoas da Trindade é caminhar em pensamentos pelo jardim a leste do Éden e pisar em terra santa. Nossos esforços mais sinceros para absorver o incompreensível mistério da Trindade serão necessariamente fúteis e somente a mais profunda reverência pode nos salvar da presunção. Aqueles que rejeitam tudo o que são incapazes de compreender negam que Deus seja uma Trindade, sujeitando o Altíssimo ao seu escrutínio frio. Conclui ser impossível que ele possa ser 1 e 3 ao mesmo tempo. Estes se esquecem de que sua própria vida está mergulhada em mistério. Deixam de considerar que qualquer explicação verdadeira dos fenômenos naturais mais simples permanece na obscuridade e é tão impossível de explicar quanto o mistério da deidade. Todo homem vive pela fé, tanto o incrédulo quanto o santo. Aquele pela fé nas leis naturais e este pela fé em Deus. Todo homem ao longo da vida constantemente aceita sem compreender. O mais erudito, sábio, pode ser reduzido ao silêncio com uma simples pergunta como o quê? A resposta a essa pergunta permanece eternamente no abismo, cujo conhecimento está além de qualquer homem. Deus compreende aqueles caminhos e conhece aqueles lugares, mas o mesmo não se aplica a nenhum mortal. Thomas Carlyle, seguindo Platão, retrata um homem, grande pensador pagão, que cresceu até a maturidade em uma caverna e foi subitamente trazido para presenciar ao nascer do sol. Quando ele não ficava maravilhado, exclama Carlyle, qual não seria seu extasiado espanto ao testemunhar algo que presenciamos diariamente com indiferença? Com a liberdade e a abertura de uma criança, ao mesmo tempo que com as faculdades maturas de um homem, seu coração se incendiaria com aquela visão. Esta terra verde, florescida composta de rocha, as árvores, as montanhas, os riachos, os mares e seus muitos sons. A profundidade azul acima de nós, os ventos passando por eles, as nuvens escuras se juntando, ora lançando fogo, ora gelo e água. O que é isso? O que é? No fundo, não temos como saber, e na verdade, jamais saberemos. Muito diferentes somos nós, que já estamos tão acostumados com tudo isso a ponto de nos tornar indiferentes por estar saciados dessas maravilhas. Não é porque nossa compreensão superior que escapamos às dificuldades, diz Carlyle, mas sim por nossa maior leviandade, nossas desatenções, nossa busca de entendimento. Não é por pensar demais que deixamos de nos espantar. Chamamos o fogo das nuvens de eletricidade e o discutimos com erudição e extraímos uma imitação dele da seda e do vidro. Mas o que ele é? De onde vem? Para onde vai? A ciência tem feito muito por nós, mas é uma ciência pobre, que tenta esconder de nós a imensa profundidade sagrada da ignorância, a qual somos incapazes de penetrar, e da qual a ciência não passa de mera superfície. Este mundo, apesar de toda a ciência
e das ciências continua sendo um milagre maravilhoso, inescrutável, mágico e ainda mais para quem se detém a meditar sobre ele. Essas palavras penetrantes, quase proféticas, foram escritas há mais de um século, mas nem mesmo todos os imensos avanços da ciência e tecnologia desde então invalidaram uma palavra sequer ou tornaram obsoleta uma miserável vírgula ou ponto final. Continuamos sem saber. Disfarçamos esse fato repetindo frivolamente o jargão científico popular. Domamos a poderosa energia que perpassa o nosso mundo. Somos capazes de sujeitá-la a um botão em nossos carros e casas. Fazemos com que trabalhem para nós como a lâmpada de Aladim, mas continuamos sem saber o que ela realmente é. O secularismo, o materialismo e a presença intrusiva das coisas apagaram a luz da nossa alma e nos tornaram em uma geração de zumbis. Encobrimos nossa profunda ignorância com palavras, mas nos envergonhamos de nos encantar. Temos medo de sequer sussurrar mistério. A Igreja não tem hesitado em ensinar a doutrina da Trindade, sem fingir compreendê-la. Ela vem dando testemunho, repetindo o ensinamento das Sagradas Escrituras. Alguns negam que as Escrituras ensinem a Trindade de Deus, baseados no fato de que Trindade em unidade é um paradoxo. Mas, se nem sequer somos capazes de compreender a queda de uma folha ou o chocar de um ovo de pássaro em seu ninho, por que teríamos problemas em aceitar a Trindade? Temos um conceito mais elevado de Deus, diz Miguel de Molinos, por saber que ele é incompreensível e está acima de nossos entendimentos, do que ao concebê-lo em qualquer imagem e beleza de criaturas de acordo com o nosso entendimento rudimentar. Nem todos os que se auto-intitularam cristãos ao longo dos séculos foram trinitarianos, mas assim como a presença de Deus brilhava na coluna de fogo sobre o arraial de Israel na jornada pelo deserto, deixando claro para o mundo que este é o meu povo, também a crença na Trindade brilha desde os tempos dos apóstolos sobre a igreja do primogênito em sua jornada. Pureza e poder têm seguido esta crença. Sobre essa bandeira foram enviados apóstolos, pais, mártires, místicos, compositores, reformadores, reavivalistas, e o selo da aprovação divina esteve sobre a vida e sobre as obras de cada um deles. Por mais que tivéssemos discordado em relação a questões menores, a doutrina da Trindade os une. Aquilo que Deus declara é confessado pelo coração que crê, sem necessidade de outra prova. Na verdade, buscar provas é admitir dúvidas, e obter provas é tornar supérflua a fé. Todos aqueles que possuem o dom da fé reconhecerão a sabedoria das ousadas palavras de um dos pais primitivos da igreja. Creio que Cristo morreu por mim, porque isto é incrível. Creio que ele levantou-se dos mortos, porque isso é impossível. Tal foi a atitude de Abraão, que contra todas as evidências levantou-se em fé, glorificando a Deus. Foi a atitude de Anselmo, o segundo Agostinho, um dos maiores pensadores da era cristã, que defendia que a fé deveria preceder qualquer esforço de entendimento. A reflexão sobre a verdade revelada naturalmente segue o advento da fé, mas a fé chega primeiro ao ouvido que ouve, não à mente que quer entender. O homem de fé
Não pondera a palavra e atinge a fé pelo esforço mental. O homem de fé não pondera a palavra e atinge a fé por um processo de raciocínio, nem busca confirmação na fé, na filosofia ou na ciência. O seu clamor é: ó terra, terra, ouve a voz do Senhor. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Será que isso equivale a descartar o valor da erudição na esfera da religião revelada? Absolutamente não. O estudioso possui uma tarefa vital em um ambiente cuidadosamente delimitado. Sua função é garantir a pureza do texto, chegando tão próximo quanto possível da palavra enviada originalmente. Ele pode comparar passagens das Escrituras até que compreenda o verdadeiro significado de cada texto. Mas aí se encerra a sua autoridade. Ele não deve julgar o que está escrito. Não deve ousar trazer a palavra ao tribunal de sua própria razão. Não deve ousar recomendar ou condenar a palavra em termos de razão ou não, científica ou não científica. Após a descoberta do significado, este significado julga, mas ele jamais deve julgar o significado. A doutrina da Trindade é verdade para o coração. O espírito do homem é o único capaz de atravessar o véu e adentrar o Santo dos Santos. Permite-me ansiar por ti, implorou Anselmo. Permite-me desejar-te ao buscar. Permite-me encontrar-te em amor e amar-te ao ter encontrado. O amor e a fé sentem-se à vontade perante o mistério da deidade. Que a razão se ajoelhe em reverência do lado de fora. Cristo jamais hesitou em usar o plural ao falar sobre si próprio juntamente com o Pai e o Espírito. E viremos para ele e nele faremos morada. Outra vez ele diz: eu e meu Pai somos um. É extremamente importante que pensemos em Deus como a Trindade da unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. Somente assim seremos capazes de meditar corretamente sobre ele, de forma digna de Deus e da nossa própria alma. O que ofendeu os religiosos da época de Jesus e levou à crucificação foi sua alegação de igualdade com o Pai. O ataque diário e outros à doutrina da Trindade 2 séculos depois foi igualmente um ataque à divindade de Cristo. Durante a controvérsia ariana, 318 países da Igreja, muitos deles com marcas da violência física sofrida em perseguição anteriores, encontraram-se em Nícia e adotaram uma declaração de fé, que em determinado trecho diz: creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isso é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas. Por mais de 1.600 anos, esse foi o teste definitivo de ortodoxia e corretamente, pois condensa uma linguagem teológica, o ensinamento do Novo Testamento a respeito da posição do Filho na deidade. O credo niceno também rende tributo ao Espírito Santo, como sendo ele mesmo Deus, em igualdade com o Pai e o Filho. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. A não ser pela questão sobre o Espírito, derivar somente do Pai ou do Pai e do Filho, este fundamento da fé antiga vem sendo sustentado pelas vertentes oriental e ocidental da Igreja e por todos os cristãos, exceto uma infímia minoria. Os autores do credo de Atanásio detalharam com imenso cuidado a relação das 3 pessoas entre si:
preenchendo as lacunas do pensamento humano tanto quanto lhes foi possível, ao mesmo tempo em que se mantiveram dentro dos limites da palavra inspirada. E nessa trindade, reza o credo, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si. Como essas palavras podem ser harmonizadas com a declaração de Jesus? Meu Pai é maior do que eu. Os antigos teólogos sabiam e registraram nos credos, igual ao seu Pai quanto à sua divindade, menor que o Pai quanto à sua humanidade. Uma interpretação que deve chamar a atenção de quem quer que busque seriamente a verdade em uma região na qual a luz é praticamente ofuscante. Para redimir a humanidade, o Filho Eterno não deixou o seio do Pai. Enquanto andou por entre os homens, referiu-se a si próprio como o único Filho gerado pelo Pai, que está no seio do Pai, e também como o Filho do homem que está nos céus. Há mistério aqui, mas não confusão. Em sua encarnação, o Filho velou sua divindade, mas não a esvaziou. A humanidade da deidade tornava impossível que ele deixasse a própria divindade. Ao tomar sobre si a natureza humana, Jesus não se degradou nem se tornou menor do que havia sido antes. É impossível que Deus se torne menos do que ele é. A transformação de Deus em algo que ele já não fosse antes é algo impensável. As pessoas da deidade, sendo uma só, possuem uma única vontade. Elas trabalham sempre juntas, e nenhum ato é executado por uma delas sem a aquiescência instantânea das outras duas. Todo o ato de Deus é realizado pela Trindade em unidade. É evidente que aqui somos necessariamente impelidos a pensar em Deus em termos humanos. Pensamos sobre Deus em analogia como homem, e os resultados ficam aquém da verdade absoluta. Entretanto, para chegarmos a pensar em Deus, é mister que o façamos adaptando ao Criador pensamentos e palavras de criatura. É um engano real, ainda que compreensível, conceber que as pessoas da deidade discutem entre si e chegam a um acordo a partir da interação intelectual, como fazem os humanos. Sempre me pareceu que Milton tivesse introduzido um elemento de fraqueza em seu celebrado Paraíso Perdido, ao representar as pessoas da deidade conversando entre si sobre a redenção da raça humana. Quando o Filho de Deus caminhou sobre a terra como filho do homem, ele falou com o Pai muitas vezes, e o Pai lhe respondeu. Como filho do homem, ele agora intercede junto a Deus por seu povo. O diálogo entre o Pai e o Filho, que as Escrituras registram, ocorreu entre o Pai Celestial e o homem Cristo Jesus. A comunhão imediata e instantânea entre as pessoas da deidade, a qual existe desde a eternidade, não necessita de som, esforço ou movimento. Em meio ao silêncio eterno, a infinita palavra de Deus foi pronunciada. Ninguém a ouviu, a não ser Ele que sempre falou, e o silêncio permaneceu intacto. Ó maravilhoso! Ó digno de adoração! Nenhum som ou canção se faz ouvir, mas em todo lugar e toda hora, em amor, em sabedoria e poder, o Pai pronuncia sua alma e eterna palavra. Frederick W. Faber. Uma crença popular entre os cristãos divide a obra de Deus entre as três pessoas, dando a cada um papel específico, como, por exemplo, criação para o Pai, a redenção para o Filho e a regeneração para o Espírito Santo. Isso é parcial, mas não totalmente verdadeiro, pois Deus não pode dividir-se de forma que uma pessoa atue enquanto as outras nada fazem. As Escrituras mostram as três pessoas agindo em unidade harmoniosa em todos os poderes feitos, levados a cabo através do universo. Nas Sagradas Escrituras, a obra da criação é atribuída ao Pai, Gênesis 1:1, ao Filho,
Colossenses 1,16, e ao Espírito Santo, Jó 26,13 e Salmos 104,30. A encarnação é retratada como um feito das 3 pessoas em total concordância, Lucas 1,35. Ainda que somente o Filho tenha se tornado carne e habitado entre nós, no batismo de Cristo, o Filho emergiu das águas, o Espírito desceu sobre ele e a voz do Pai se fez ouvir dos céus. Mateus 3, 16 e 17. Aquela que provavelmente é a mais bela descrição da obra de expiação encontra-se em Hebreus 9,14. Trecho no qual se lê que Cristo, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si próprio sem mácula a Deus. E ali vemos as 3 pessoas agindo em conjunto. A ressurreição de Cristo é igualmente atribuída ao Pai, Atos 2,32, ao Filho, João 10, 17 e 18, e ao Espírito Santo, Romanos 1,4. A salvação individual é descrita pelo apóstolo Pedro como sendo obra das 3 pessoas da deidade, 1 Pedro 1,2. E é dito igualmente que o habitar na alma do cristão seja da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 14, do 15 ao 23. A doutrina da Trindade, como já foi dito, é uma verdade para o coração. O fato de não poder ser explicada satisfatoriamente não pesa contra ela, e sim a seu favor. Tal verdade precisou ser revelada. Seria impossível que alguém a tivesse imaginado. Ó abençoada Trindade! Ó majestade simples! Ó 3 que são um! És eternamente Deus único. Santa Trindade, bendita 3 vezes, Deus único, adoramos a Ti. Frederick W. Faber.